E olha, vamos mudar de assunto aqui, porque o número de consumidores goianos inadimplentes cresceu quase 8% em fevereiro, em comparação ao mesmo período do ano passado. Como mais uma alta na taxa de juros anunciada essa semana pelo Banco Central contribui, por exemplo, para essas pessoas deixarem de pagar as dívidas? Existe um jeito mais rápido e seguro para sair do vermelho? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe aqui, já estamos, com o economista Danilo Orcida. Bom dia, seja bem-vindo, Danilo. Bom dia, Mariana. Um bom dia especial a todos que nos assistem. A gente está numa situação econômica no país bem complicada, né? A taxa de juros está lá em cima. E muita gente, a gente inclusive tem visto mutirões para renegociação de dívida, tanto no Poder Judiciário quanto prefeituras, enfim. Tem muita gente endividada no país, né? E o motivo seria isso, essa questão da taxa de juros ou também um descontrole financeiro das pessoas? Exatamente, Mariana. E lembrando que ao longo desta semana tivemos o anúncio de mais um aumento na taxa básica de juros da economia, que é a chamada taxa Selic, que foi aumentada em 1 ponto percentual, portanto chegando a 14,25. Então, fazendo uma análise histórica sobre a taxa de juros, em especial essa taxa Selic, que influencia basicamente o custo do crédito no Brasil, nós saímos de uma taxa que já estava na casa de 3% e hoje estamos numa taxa na casa dos 2 dígitos, que é 14,25. Isso, para o cidadão médio, significa um custo mais caro, um maior custo para a contratação de crédito, financiamento do seu consumo. Para o empresário, de igual forma, a contratação de crédito fica mais cara. Então, para quem está em casa, eu não sei o que é a taxa Selic, não sei como é que ela influencia na minha vida, basicamente seria o quê? A taxa Selic é uma taxa básica. E por que ela influencia os produtos financeiros de crédito que são oferecidos ao mercado? Porque essa taxa ela é referência para o crédito interbancário. Os próprios bancos são tomadores de crédito e grande parte desses créditos que são tomados pelos bancos tem como parâmetro de taxa essa taxa básica chamada Selic. Portanto, o banco, na medida em que encarece o custo do dinheiro para o próprio banco, ele repassa isso para os seus produtos. Então, um crédito consignado fica mais caro, cheque especial fica mais caro, financiar a casa própria fica mais caro. Então, todo esse consumo que depende de uma taxa de juros para um financiamento, ele fica comprometido. Lembrando que, quando falamos de financiamento de casa, financiamento de um automóvel, é um financiamento que normalmente é de longo prazo, né? Quando falamos de casa, é 30, 20 anos de financiamento. Então, na medida que essa taxa aumenta, isso também pode representar a longo prazo um comprometimento da renda familiar. Daí a importância de ter atenção a essa taxa que incide sobre a operação do crédito. Pois é, aí a gente está falando também desse aumento de inadimplentes aqui no estado, que aumentou, esse crescimento foi alto, 8%, em fevereiro? Certamente. Acredito que essa inadimplência é decorrente exatamente de medidas como essa, de alta taxa de juros, que encarece o custo do próprio consumo financiado. Podemos também considerar o efeito da própria inflação, que mês a mês corrói o poder de compra do cidadão. A expectativa de inflação para esse ano é de 5%. Então, num exemplo de fácil visualização para o nosso telespectador, digamos que ele tem um produto que ele adquire ao custo de R$100. Considerando uma inflação de 5%, ele vai precisar de R$105 no ano que vem para comprar esse mesmo produto. E é esse efeito que se tem, que falamos de inflação. E é essa perda do poder de compra e, de igual forma, isso tem uma interferência direta nos índices de inadimplência. Danilo, para a gente finalizar, então, diante de toda essa situação caótica que a gente está, com esses dados alarmantes em relação tanto à inflação quanto a essa taxa Selic, como é que a pessoa que está em casa pode se organizar ou sair do vermelho ou conseguir quitar suas dívidas? Qual é a dica? O que fazer? Mariana, a primeira dica é primeiro ter uma noção clara sobre o endividamento, sobre os encargos moratórios, os encargos de juros, de multas, penalidades que se aplicam a esses contratos. E existem, em grande parte desses contratos, em se tratando de contratos bancários, chamamos isso tecnicamente de contrato de adesão, que é aquele contrato que a pessoa só assina e não tem condições de discutir as cláusulas do contrato. Em grande parte desses contratos existem abusos, então é importante primeiro ter uma noção clara desse contrato. O PROCON faz um trabalho valioso, revisando dívidas, revisando contratos e cobranças que por vezes são ilegais.
e buscaram, muitas vezes, substituir uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, com uma contratação de crédito mais barata. Por exemplo, se você tem lá uma dívida de um cheque especial, um cartão de crédito, que tem uma taxa absurda, por que não contratar um crédito de um empréstimo consignado, com uma menor taxa, para quitar aquela dívida Sim. de maior valor, tendo mais prazo para pagamento e uma menor taxa de juros? Então, acho que toda essa engenharia econômica pode permitir a pessoa construir um caminho para a solução. Ok, Danilo, obrigada pelas suas orientações. Bom dia para você. Bom dia, um bom final de semana. Obrigada.